E temos uma presença ilustre neste programa hoje. Aqui está ela. Maravilhosa. Sensacional. Maravilhosa. Ela gosta. Ela gosta. Ela é das antigas. Ela é das antigas. Sabe tudo. Minha autoestima só aumenta quando eu venho aqui. A autoestima se escreve junto, só pra deixar claro. É isso aí, professora. A grande professora Cíntia Chagas está conversando com a gente. É a professora de português mais famosa e divertida do Brasil. Colunista da Forbes. É isso? Sim. Do Camarote? Sim. Grande. Um abraço para Camarote. Forbes de... Forbes é a revista Forbes. consagrada onde mostra os Aliás, empreendedores. a minha coluna sai toda sexta. Mas Forbes não é só dos ricos? Ué? Dos ricos? Não, gente. A Forbes está cada vez mais democrática. Sim, mas é uma revista prestigiada pela sociedade paulistana e os empreendedores. Alta sociedade. Isso. Forbes Under 30. Você tá achando que é eu não sou pouca coisa não, gente. Não sei. Aí. Autora também do best-seller, influenciadora digital. Você tem muito seguidor? Tô chegando a 1 milhão. Aliás, o povo podia me ajudar, hein? Seguidores @Cíntia Chagas, com 2 S no fim. E ela no Instagram, responde palestrante, inimiga número 1 do Ili-Nili. Ou seja, antiga. Todes. Ela não é dos nossos que falam todes. Isso. Boa tarde a todos. Amigues. Tudo bem, amigues? Hã? Não é. Você não é da modernidade. Ela não segue o banheiro. Não, na verdade eu sou da inteligência, né? Porque Você é do conservadorismo. Aqui, minha camisa é conservadora. E você está trazendo o pequenino. Um jovem conservador. Bonitinho. Um jovem conservador pequenino. 13 aninhos. O que você vai conservar com 13 anos? Olha, o conservadorismo, ele conserva... Fala perto do microfone. tá. Microfone, por favor. Olha, o principal do conservadorismo é a família. O conservador, ele conserva o que deu certo ao longo do tempo. E uma dessas coisas é a família tradicional. Mas isso não significa que o conservador, por exemplo, seja contra os novos tipos de família. Mas o que ele quer conservar é a família tradicional, por exemplo. Bonitinho. Senhora, Carlos Piloto. Bem, dicção boa. Isso. Eu queria Papai, ter mamãe e água. filhinho. Papai, mamãe e Isso. filhinho. Isso. O papai e a babã. É isso, mas aceita os outros. Não- Isso, aceita. Mas o que ele quer conservar é a família. Ele não quer que Tradicional. seja destruída. Entendi. E os seus Entendi. amigos acham o que disso? Olha, sobre conservadorismo, eu tenho alguns amigos de direita, mas a maioria dos meus amigos jovens, eles não gostam de política. Essa geração, temos hoje em dia esquerdistas, temos alguns jovens de direita, mas a maioria fica lá no meio termo ou não gosta de política. Olha que coisa Entendi. Bonitinho, dá vontade de Ô, apertar Carlos, a bochecha. você falou do... Eu vou falar uma coisa pra Fazer o você. coração. Eu sou meio termo. Já Meio você termo? fala. Eu sou meio termo. Eu não sou nenhum nem O outro. problema é que quem fica em cima do muro, às vezes, cai pra esquerda, hein? Tá vendo? É o que dizem, é o que dizem. Rótulos, Você me parece, você tá me parecendo... Um anão. O Constantininho. Não. Ele está O mini Constantino. Deixa o Constantininho aí. Vocês acreditam em reencarnação? Você acreditam em reencarnação ou não? Reencarnação? Olha, Você não. pode ser uma reencarnação do professor Olavo de Carvalho. Pode ser. Hoje, Pequenino. isso. Desde Entrou a alma do 94, Olavo. Quem acredita? Allan Eu já Kardec. falava isso, porra. Vai fazer. Allan Kardec, me parece, se existir esse negócio de ter o espírito e tal, pode ser, mas muito legal. Você tá em que série? Tô no 7º ano. No 7º ano. E você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rótulos. Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Boa. Barra da Tijuca. E você foi entrevistado pela Cíntia, é Sim, isso? fui cancelado nesse meio tempo da entrevista. Me deu entrevista, foi cancelada na Exatamente. sequência. Mas por que te cancelaram? O que você Olha, falou de aconteceu? tão grave lá? Falei de um tal banheiro não binário que queriam colocar na minha escola. Dei minha opinião sobre o Felipe Neto e falei sobre capitalismo e socialismo. Esses foram alguns pontos que me fizeram ser cancelados. E eu fui cancelada um pouquinho também na também sequência, xinguei. né? Aham, Porque todo mundo xingaram junto. o menino até dizer chega e xingaram a professora também, que deu palco para o menino. Mas você já foi cancelado algumas vezes também, né? Eu fui cancelada uma vez só, na verdade, cancelamento real, quando a Dilma foi... Quando rolou o impeachment da Dilma. Naquela época, porque eu sempre fui de direita, né? E aí eu fiz um comentário que... Eu postei uma charge que era a Dilma segurando a gramática. E a Dilma falava, eu fui torturada na ditadura. E a gramática falava, eu também, mas por você. E aí falaram que eu usei Apologia. aquilo para defender a ditadura. Obviamente, trata-se de uma cretinice. Porque, obviamente, eu não estava defendendo nenhum tipo de violência. De tortura. Mas foram 2 dias horrorosos. Na época não tinha o nome cancelamento, era linchamento virtual.
Mas aí depois disso eu fiquei muito forte, né? Então tá maravilhoso. E como você lidou com isso, velho? Você que foi cancelado, você ficou de boa? Você falou assim, caguei pra essa turma? Ou você ficou meio preocupado? Ou você ficou chateado? Qual é que foi? Sinceramente, nos primeiros dias fiquei super tranquilo. Fiquei até mais animado com o negócio do Instagram. Também eu tive muita gente boa que me ajudou com esse cancelamento. Mas uma parte ruim do cancelamento é a seguinte: é um linchamento virtual, como se as pessoas estivessem gritando com você, se fosse na rua, é claro. As pessoas gritando com você, te batendo e tal. Essa é a parte ruim do cancelamento. A parte boa é que você encontra várias pessoas que gostaram do seu conteúdo e que vão te seguir. E que vão continuar com você. Essa é a parte boa do cancelamento. Eu, graças a Deus, tive pessoas que me ajudaram nesse cancelamento. A Cíntia, a Renata Barreto, a Giovana Mel e minha família. Tudo bolsonarista também, né? Petista. Os bolsonaristas também, a Adriele Jorge. A deles eu ainda não tive prazer de conhecer, mas eu adoraria. Não, cara, não Nossa, isso não. leva pra você. Fala mais duas vezes ele que pra escola. Eu vou dar passagem. Uma vez ele A deles. Pode levar, não pode levar. Fala mais uma vez o nome, não. Vamos pagar passagem. Ô, pequenino Carlitos, você tá falando de cancelamento, esse é o assunto, o cancelamento virtual. E na escola, na vida, assim, tem o bullying, como é que você já sofreu também das pessoas não acreditarem da sua ideia? Olha, é bullying na escola? Não, pior que não. Na minha escola, os alunos são bem respeitosos. A maioria dos meus amigos, eles não ligam muito pra política. Eu tenho até alguns colegas de turma que discordam das minhas ideias, mas seguimos a vida. Eu não tenho essa de separar, tipo, essa pessoa não concorda comigo, vou deixar de falar com essa pessoa. Boa. Não, quem faz isso é o Felipe Neto. Ele, inclusive, tweetou... Você não gosta do Felipe Neto? Você não gosta do Felipe Neto? Não, eu acho que ele simplesmente omite o fato dele falar muito sobre política e ele fala para crianças muito jovens, ou seja, os pais não sabem que ele fala sobre política. Então, em um vídeo dele, na verdade, na maioria dos vídeos, sempre tem alguma coisa relacionada à política que ele joga ali no meio. E a maioria dos pais não sabe disso, deixa os filhos assistindo e os filhos, pode ser que eles se tornem papagaios do Felipe Neto, como eu já fui. Ô, Carlos, e como você gostava do Felipe, aí você não gostou mais? Na época da gostei. banheira de Nutella. Aí foi o irmão Lucas, dele, né? o Lucas Neto. Acho que ele nunca falou muito sobre política, nunca acompanha muito o irmão dele. Não. Mas Só o YouTube lá dele que é horrível. O do Lucas Neto é pra criancinhas bem pequenas. Sim. Mas eu acho muito ruim os vídeos. É ruim. Você não é pra você, criança, né? Não é pra você o vídeo. Não, Mas deixa eu- agora pronto, Superman entrou na banheira de Nutella. Ô, Carlos, como é que você começou com isso aí? Tipo, você despertou, falou assim, pô, eu gosto de política, começando a curtir esse negócio, foi pela internet, como é que foi que você teve esse estalo? Bem, durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam jogando videogame, meus pais me deram a ideia de brincar, de investir na Bolsa de Valores. Eu achei aquela ideia interessante, comecei a estudar sobre isso e comecei a investir, tudo bem até aí, até o momento que eu percebi que a política também afetava o mercado de ações. Então eu também decidi aprender mais sobre política e gostei muito daquele assunto. E cá estou eu Ele hoje. é filho do Sami, gente. Sério? Ele é um robô. Do Seu pai faz o quê? Constantino. O que seu pai faz? Meu pai é radiologista, minha mãe é psicanalista. Médico. Isso, médico. Seus pais são médicos. Isso aí me cheira candidato. Cara, você tem 13 Você é pré-candidato ou não? Porque Olha, não, eu Você não tem vontade, pretendo... não? Nunca. Olha, sinceramente, acho que não. Eu pretendo não entrar pra política. Eu quero fazer faculdade primeiro, quero poder entrar em algum emprego, dependendo É do que isso for. aí. Não sei exatamente o que eu quero fazer. Passo a passo. É isso aí. Mas faculdade, eu pretendo fazer a faculdade de economia. Política, não penso no momento, mas pode ser que eu Política entre. é hobby, né? Posso mudar de ideia, talvez. Entendi. E você, entraria Olha pra o que você, política? que você foi inventar em Cíntia. Pequenos talentos. Olha que você, olha o que você Talentos tá brilhantes. inventando. ó. Talentos brilhantes. Lembra? do Raul Ele é o Gil, Moacir Franco. Fala aí, Quem Pindamonhangaba. você tira o chapéu? Mas a Cíntia tem que responder a pergunta dele. Cíntia. Você entraria pra política, Cíntia Chagas? Eu recebo convites quase que mensais para me tornar deputada. Mas eu não tenho essa vontade porque eu acho que para mim, de fato, não vale a pena e eu entendo que eu faço política de outra forma. A partir do momento em que eu faço com que os brasileiros tenham acesso a uma educação melhor por meio do meu curso, por exemplo, que é um curso que não custa nem R$50 por mês, em que eu ensino as pessoas a falarem e a escreverem direito, a partir do momento em que eu luto contra o dialeto não binário e contra essas babaquices que o progressismo cria, de que não pode mais falar
a coisa está preta, denegrir, criado mudo, ou agora, recentemente, não sei se vocês viram, a pessoa falou, eu quero escurecer uma coisa em vez Nossa, de... em vez de esclarecer. No evento, eu quero esclarecer. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu entendo que eu já pratico política. E eu deixo isso pro meu namorado. Meu namorado é pré-candidato a deputado estadual. Olha só. Lucas Bove. Então eu deixo isso pra ele. Quem sabe Muito candidato, eu não viro hein? primeira-dama um dia, né, gente? Vai que. Enfim. Tem muito candidato. Mas recentemente na Globo, a jornalista que estava na bancada, ela falou denegrir, aí corrigiram ela. Eu postei Na verdade, isso não é ontem. correção nenhuma, né? É loucura total. E ela pediu desculpa. Ela se retratou. O que eu escrevi sobre isso foi, de um lado, a gente tinha ali um jornalista que se sente em condições de ser o cerceador do modo de falar alheio, né? E a gente vive, na verdade, uma inquisição linguística progressista, liderada por pessoas que realmente se sentem nesse direito. E do outro lado, a comentarista, ela se sentiu acossada e, diante da possibilidade de perder o emprego dela, obviamente, ela pediu desculpas, mas é uma idiotização esse processo todo, porque ela não errou. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Se eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu apenas quero dizer que aquela imagem que era límpida, translúcida, transparente, agora possui manchas. Não há referência falou como uma professora. Candidata. Espetáculo. Não há referências aí a ninguém, ao homem negro. E homem aqui não é nada contra a mulher. Homem, eu tô falando do ser humano. Ô, professor, e pra onde vai isso aí? Começa a tirar uma palavra, aí começa a mudar ou escurecer gramaticamente. O pessoal que começa a mudar. Como é que seria o processo dessa mudança, dessa inclusão desse dialeto? Bem, o caminho que se tem é o caminho de um problema de comunicação, porque é muito interessante. Acho que foi Carbel, não, né? Carbel, gente, qual que é o nome? Deixa eu achar aqui a empresa. Cargill. A Cargill eu vi. postou, tá aqui no meu Instagram, ela postou uma placa no banheiro. Vou ler pro Emílio, que o Emílio não Não, eu gosto. Ó, este banheiro... Eu adoro essas Ele placas. adora. Eu adoro. Este banheiro. Este banheiro é para todos. Altes, baixes, negres, branques, amareles, cis, trans, funcionários ou não, de todas as nacionalidades, crenças religiosas, convicções filosóficas ou políticas e com quaisquer outras características. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E aí, Bem-vindos. quando a gente vê isso, além de um processo de idiotização que eles impõem a todos nós, nós temos um processo de exclusão linguística, porque quem está preocupado com isso é só Não, uma mas elite. deixa eu falar uma coisa pra você. É só uma pera lá, elite. pera lá. Pera lá um pouquinho. Repare bem, meu Você tem que ver duas coisas. Tem isso aí que o cara faz lá pra se perfazer, certo? Certo. Foi lá pra se perfazer. Ninguém chega pro outro e fala, você é amarelis. Ninguém fala. Parece um Você tá imbecil. feliz? Se alguém chegar e falar pra você, fala, você é amarelis. O cara fala, você é tonto. Mas tá Você é cheio de tonto? imbecil. Ninguém fala assim Ninguém na fala, vida. na vida. Então Não isso, fala. não fala. Você que podia ouvir no evento do Não Lula. fala, é que vocês... Pra eles lá. Deixa eu falar. A mulher falou no Lula. Eu sei, mas ninguém fala, ninguém repete uma bobagem. Na linguagem Você do repete mundo coisa real, legal. não tem. Mundo real, O que ele bonito. quer Pão, dizer é alguém que fala esse isso? discurso é só panfletário, é não é isso? bobeira, é bobeira, Só bicho. bobeira. Que é só lacração. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que a gente perde tempo na vida Exato. discutindo uma Exato. coisa Mas é isso que que Ninguém não vai vai na virar. Dirce e fala, me dá um pão com manteiga. Isso ninguém fala. E a Contes? Eu acho que é só pra lacrar Que e que se cê- fingir de uma pessoa boa e preocupada Isso aí. com todo mundo. É isso aí. Exatamente. Mas no final, o pronome neutro ele não faz sentido. A Cintia consegue explicar isso muito bem por ela ser professora de português. Você é muito fofinho, né? Mas Então tá de abraçar. Olha, eu não queria A ter filho, questão- não, agora eu tô querendo. Olha que coisa linda. a questão é a seguinte: as pessoas, a gente nem aprende português direito na escola. E ainda querem colocar esse negócio de pronome neutro. E quem usa isso? É todo mundo que vai usar esse pronome neutro? Não, é só Não. uma elite mimizenta. E outra, vendo? construa um parágrafo, que era o que eu tava falando da comunicação, minimamente compreensível com o dialeto não binário. Assunto Eles pra só fazer usam isso. isso no vocativo, né? No máximo. Sim. Mas- Queridas Não dá. alunes. E o gerúndio? E por aí vai. Mas uma coisa que tá acontecendo direto, que eu recebo no Instagram, é o cara da empresa, o chefe lá da empresa, ele manda prezades. Eles estão
eles incorporam isso, às vezes, em correntes de e-mails. O pessoal que lê fala, é pra parar de encher o saco. Exato, para ninguém encher o saco. O chefe faz isso pro funcionário parar de encher o saco. Ficar em paz. Aí ele põe empresários. O funcionário olha e fala assim, nossa, meu chefe é um Mas tonto. quem que faz com que esse funcionário encha o saco? É a educação que esse funcionário recebeu lá na faculdade. Porque isso tudo é propagado por professores militantes. É mods. Isso é a diretora de diversidade ou diretor de diversidade das empresas que tá fazendo esse caos aí acontecer. E se não tem uma Cíntia Chagas e o nosso querido Carlos. Piloto, com dois T's. Com esse olhar tenro, esse pessoal vai ganhando espaço, Emílio. Esse é o problema, eu acho. Então, porque as pessoas vão ficando com medo de falar. O que eu não recebo de direct no Instagram não é brincadeira. E o povo tá bem o povo é bem intencionado. Então, professor, eu posso falar, eu não quero discriminar ninguém e tal. É um absurdo. Mas isso que a gente estava até repercutindo aqui, Cíntia, até perguntar pra você, porque é exatamente isso. Eles, por exemplo, essa questão da XP, da foto. O cara pega a foto, aí ele vai pro Twitter e aí ele meio que mobiliza os militantes dessa causa. E aí a empresa começa a ver aquilo ali e fala assim, pô, tá queimando o nome da minha empresa. Então XP tem que mudar o colete. Colete feio. Colete é muito feio. Eu preciso mudar isso aqui, porque senão vão encher o saco, vão queimar o nome da empresa. Então, beleza, eu vou lá e vou dar o sossego. Coloco, seja bem-vindo a todos os... Então, essa forma do cara meio que se proteger acaba sendo uma divulgação do próprio movimento. Exato. E aí eu entro de novo naquilo que eu falei. A gente está vivendo uma inquisição linguística. Porque eles colocam medo nas pessoas e as pessoas acatam. Por exemplo, uma outra coisa que pra mim é uma grande bobagem. Black Friday. O CEO do Boticário parou de utilizar, né, mandou que se parasse de utilizar a expressão Black Friday. E é como? Dizer, agora pra parar de encher o saco. Good Week. É pra parar. Beauty Week. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a pessoa fica te enchendo o saco, você para. Ele parou. Não vai ficar enchendo o saco. Ele fala, para. Tá, e tira aí, essa porcaria. eu te pergunto. Tira Black e põe Brown. Tá, aí eu te pergunto. Você vai cedendo espaço, chega uma hora vai que você tomar E daí, bicho? E daí? Qual é o problema? Qual que é a solução? Porra, e daí? O que vai mudar? O que vai mudar a vida das pessoas? Criança aí. Em criança, Mas você... O que vai mudar essa discussão, porra? Mas a língua é patrimônio, Emílio. A língua, Emílio. A língua, Emílis. Porque vocês estão tratando... Ela é um meio de identidade. Vocês estão tratando com uma seriedade daqui a pouco. É a norma culta da língua portuguesa. Daqui a pouco o mundo vai mudar porque agora estão falando todos e não todos. Não, chama o break pra rede. Vamos pro break, a gente tem uma pergunta depois. O que vai mudar? Absolutamente nada. Podemos fazer um break? O que o senhor quer? O que o Boticário quer? O Boticário quer vender pra cacete. Até esgotar né? Ele quer vender. Aí se o funcionário ficar enchendo o saco, ou o cliente, Black Friday, vai lá, Black Friday e tal, muda esta merda. Acabou Black Friday. Pronto, põe lá promoção. Good Week. Mas é patético, Emílio. Virou patético. Ele quer vender, porra. Eu sei, mas é que nem o Black Card. Ninguém fala do cartão Black como se fosse algo ruim. Mas você vai deixar de Todo comprar? mundo quer ter um cartão Black. Ninguém vai tomar mais uma branquinha. O problema Branquinha vai. Agora, o negócio do Black Friday, eles fizeram isso na fala dele, sabendo que não havia nenhuma comprovação de se tratar de uma expressão racista e que não é. Black Friday é por quê? Porque Queria saía do divulgação vermelho pro mais. preto. Ué. Porque vendia. Só queria e divulgação. tal. Mas as pessoas se sentem ofendidas. Então a gente vai amordaçar todo mundo porque meia dúzia de pessoas se sentem de forma infundada, porque é infundado, elas se sentem ofendidas. E o problema é que vai aos poucos isso, porque primeiro eles mudam o jeito que a gente fala, depois é o jeito que a gente pensa, depois é o jeito que a gente age, depois... Você não pode fazer nada. O Lavo de Carvalho está entre nós. Eu lavo meu lavinho. Depois Presta você não atenção. pode mais fazer nada. Desde 94, pô. Ô, bebê, presta atenção uma coisa. Pequenino guri. Pequeno guri. Ó, louquinho, meu. É o seguinte. Qualquer um. Filho do Morgano. Qualquer um. O do todos, o conservador, o progressista, qualquer um, no final, sabe o que ele quer?
o teu dinheirinho. Sim. Claro. Que tá Ele investido. quer que você Ele quer o pague o Pix. imposto no final do mês, quer cobrar imposto alto para O você. governo adora uns Ele toma o teu dinheirinho e acabou, meu Sim. amigo. Essa que é a regra da vida. Pois é. Essa que é a regra. Por isso que ele vai fazer economia. Essa conversa mole para boi dormir não muda a Não vida pega de mais. ninguém. Sim, esse é o problema. As pessoas E não- as pessoas que perceberam isso, elas não estão nem aí para isso aí. Não estão nem aí para esse negócio. Só tá no Felipe Melo. Felipe Melo, aí Importa com o Felipe do Palmeiras. o outro lá, Tá. filha da Xuxa, a professora. Foi beber com a Xuxa. Tá na Que fronteira mais? dessa guerra cultural. A professora tá lá. Ela tá no O problema é fronte o da seguinte, guerra. Ninguém tá nem aí. As Essa é a pessoas questão. ficam discutindo entre Lula e Bolsonaro e no final elas esquecem que quem vai realmente mudar Sou isso são eu. vários políticos. Não é essa briga entre Lula e Bolsonaro. Cada um tem que fazer o seu. É isso aí. Correto. Cada um tá buscando voto para se manter no poder. É isso. Muito basicamente. sóbrio. O Carlos é uma muito estrelinha. Vou Bem, fazer né? um Ele é break pequeno, pode somente estar para a usando. rede. O papo está muito bom. Professora Cíntia Chagas está aqui. Arroba, sim, por que tem 2 S? Porque uma Chagas. querida, já existe uma Cíntia Chagas, né? Ah, é? Aí eu Entendi. tive que colocar 2 S no fim. Muito bem. Então é Silvio Cíntia Santos. Chagas com 2 S, tem quase 1 milhão de seguidores no Insta. Tá lá, tem as aulas dela. Professora é um top de audiência, nossa brother aqui, tá no YouTube, no Facebook. E tem o Carlos Piloto. Piloto com 2 T's. Carlos Piloto tá aí também. Se você entrar, pode seguir ele. Tem 78 mil seguidores e já um menino muito do Serelepe. Serelepinho e também canceladíssimo. Muito cancelado. Muito canceladíssimo. Forte, aqui é a O raiz. mais jovem Consegui cancelado do Brasil. Menino maroto. Break só pra rede, Reginaldo. A gente... pompom. Muito bem. A gente continua Cíntia, na TV. Posso? Você sabe que nós estamos na Rapidamente, TV agora e na TV você tem que ter uma outra postura mais, É, tem que estar reto. mais elegante. Tem que estar mais tralho. Sim. Mais Mais César. ereto. Uma luta aqui, viu? Eu tô sempre. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Ô, Carlos, na tua escola aí, você já pegou algum professor que vem com aquele discursinho meio refutável e o refutou? Porque a gente já viu alguns vídeos aí na internet, né, de professor vir querer dar aquela doutrinada no aluno, e aí o aluno, às vezes, vai lá, encontra um Carlos como você e dá aquela refutada no professor. Já aconteceu isso com você na escola, não? Olha, graças a Deus, minha escola teve pouquíssimos casos de doutrinação que eu presenciei, mas eu no meu Instagram, @Carlos Piloto, eu recebo diariamente vários relatos de doutrinação. Mas vou até contar esse relato de doutrinação que eu presenciei. Foi o seguinte: estávamos numa aula de inglês, tudo bem até aí, até que a professora decidiu falar sobre pronomes. Só para deixar claro que nessa época eu não gostava de política, então pra mim tanto faz. Pra mim nessa época eu não ligava muito pra isso. Enfim, continuando. Aí a professora decidiu falar sobre pronomes, até que ela apresentou o tal do pronome neutro. Uma aula de inglês, tudo bem. Aí no inglês o pronome neutro é they/them, they e them. Tipo, they são eles. Them também. Mas, enfim, essa professora continuou apresentando lá o tal do pronome neutro, até que ela decidiu colocar um TED Talks de uma pessoa que se dizia sem gênero. E essa pessoa estava contando a vida dela, como é viver. Essa era uma pessoa que não tem gênero algum. E assisti aquilo, normal, tipo, pra mim eu não me importava com aquilo. Terminamos de assistir. E no final da aula, sabe o que ela falou? Ela falou da seguinte maneira: pessoal, e quando vocês conhecerem uma pessoa nova, alguma coisa assim, tentem não insinuar um pronome. Isso é dever de uma professora de inglês. Ela deveria defender a norma culta da língua. Ela deveria defender a língua inglesa. Não falar de um negócio que não existe e não está na gramática. Então, eu acho isso errado. E nessa época, como eu não gostava muito de política, eu nem cheguei a falar sobre isso com meus pais. Minha mãe só ficou sabendo desse caso de doutrinação. Para os pais você não conta nada. Nessa época eu não Você vai contei, fazer. nem me Pai você não importei. conta nada. Você não conta Eu não nada tinha pro me seu importado. pai nem pra sua mãe. Eu não tinha me Bonitinho. importado, mas minha mãe, algumas semanas depois, ficou sabendo só pelo grupo das mães. Então, hoje em dia, eu sei que aquele foi meu primeiro caso de doutrinação que eu presenciei. Bonito. Entendi. Que banho de racionalidade, entendi. hein? Eu tô Vou fazer uma Impressionante. pergunta para Sintoca. É, Você você está sabe, com esse posso falar pequeno uma coisa? jovem. Pode Pois falar, não, rapidamente. pois não. O que eu gostaria de saber, a gente está vendo esse jovem aqui, a internet tem o corretor ortográfico. Tanto no WhatsApp, rede social. Você acha que emburreceu as pessoas? As pessoas estão com mais dificuldade para
falar o português correto? Não, o que emburreceu as pessoas é a falta de vontade de estudar mesmo. Ler um livro. Porque hoje, um menino da idade dele, ele tem muito mais possibilidades de entretenimento do que as que eu tive, as que o Emílio teve e todos nós. Então, é mais para eles, é mais difícil sentar e ler um livro. E a tarefa ainda mais árdua para o professor estimular esse interesse nos alunos, diante dessa facilidade, dessa abrangência de entretenimento que eles têm. Então, colocar a culpa no corretor, ou colocar a culpa na mania que eles têm de falar inglês e de usar termos em inglês, eu acho que não é o caminho. O caminho mesmo é fazer com que eles leiam mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro garotinho ali, o Olavinho. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Olavo morto. Olavo, qual é o problema, porra? É Olavo morto. Eu tô morto, mas a minha obra tá viva, porra. Eu queria falar pra ele o seguinte. Quero saber como é que você se diz conservador, tá certo? Eu quero saber como você cria esse seu embasamento, quem você acompanha, se você gosta de ler bastante sobre política, quem são os autores que você gosta, por favor, diga pra mim, querido. Sim. O que eu gosto de ler? Já li livros do Russell Kirk, um conservador conhecido. Ludwig von Mises, para ler mais sobre economia. Thomas Sowell, já quero ler alguns livros dele, já tenho lá em casa. E assim, eu tenho vários autores que eu já li, que eu gosto e que eu quero ler também. Mas assim, pro dia a dia, de Instagram, quem eu sigo para me informar também. Para me informar, eu leio o Jornal da Jovem Pan. Olha só. Ele é pré-candidato. No dia a dia, as pessoas que eu sigo, que falam sobre política. Leu meu livro também. Sim, já li seu livro, muito bom. Ele é muito bonitinho. Ele é muito polido. Mini Dória. Então, no Instagram, no dia a dia, sigo a Renata Barreto para também aprender mais sobre economia, capitalismo e socialismo. A Cíntia para português, que eu preciso também melhorar nisso. Não precisa nada, gente. Português é esse menino. Não, para escrever. Muito bem. Eu ainda não escrevo muito bem. Enfim, aí eu também seguia o Olavo de Carvalho no Twitter, no Instagram. Estamos de volta na programação muito aqui bem. da Jovem Pan. Isso. Olha, posso falar uma coisa para você? O papo está muito bom. Estou gostando muito dessa conversa. Professora Cíntia, muito obrigado pela presença. CínthiaChagas.com.br é onde ela tem os cursos dela de português. Perfeito. Temos o pequeno piloto que aqui está. Coloque aí para ele ter mais seguidores. Estamos falando aqui, estamos aqui com o nosso querido Superman, também muito requintado. Sim. Estamos falando desta juventude. Esta juventude que fala todes. Que fala todes, formandes, tal, não sei o quê. Eu acho maravilhoso. Mas acabou de mostrar a foto aqui do Canudo. Eu gostaria de dizer o que eu aprendi nas minhas aulas de português da época antiga, porque eu sou um conservador nato. Que tinha... E vou dizer uma coisa pra você, isso era um clássico. Na minha época. Coração. Olha o que é pior do que ter um banheiro todes e ter oxigênio nessa palhaçada. A gente ia na aula de português, aí tinha o professor que dava as aulas, aí a gente tinha que recitar alguma coisa. Aí a gente subia lá e falava: professor, eu vou recitar o cume. Era o seguinte. Presta atenção, menino. Menino. Pra você fazer na escola. Olha que bonito. Olha que português, professora. No alto daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, sim... Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Que lindo! Poesia! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Isso é um clássico! É um clássico! Cacofonia. Isso é um clássico das aulas. Isso é um clássico das aulas de português. Não se ensinam mais. Veja que a sua professora ensinarem isso hoje em dia. Veja que a sua professora hoje em dia é muito melhor do que os velhos. E se a gente não recitasse... Quem escreveu esse poema foi o Alex. Hoje em dia, inclusive, eu já recebi uma foto de um dever para o 6º ano de uma bandeira do orgulho. Era uma aula sobre gênero, sexo e tal. Aí
nessa turma do 6º ano, de uma escola no Rio de Janeiro, essa turma recebeu um dever, que era desenhar uma bandeira do orgulho, já que eles estavam falando sobre os LGBT, mais blá, blá, blá. Nem sei qual é a sigla hoje em dia, nem sei como é que tá isso. Fala GLS só. GLS. Gays, lésbicas. Tá querendo que o menino seja cancelado? Eu gosto do cancelamento. Mas isso aí... Beleza. O que eu acho, o que eu não concordo... Ninguém é contra a comunidade LGBTQ. Não sou contra nada. Nada. Eu sou contra o que fazem com o português. O grande problema agora é que vai ter a boneca. Ontem nós discutimos aqui. Qual é o problema, gente? Não, nós discutimos aqui neste programa... Se ela vai ter. A Barbie. Não. A Barbie vai ser transsex. Não pode ter pinto. Torneira. Nunca teve. Sem homenagem a uma atriz, gente. Pera lá. Nada, não é uma boneca. Bonecos não tem sexo. Não, sim, tudo bem. É que nem a professora dele falou. O boneco é liso. O Falcon era de menino. Às vezes eu olhava as bonequinhas. Ele abria o short na loja. Sozinho. Eu abria e falava, puta, não tem. É liso. É liso. O Falcon também, lembra o Falcon? Barbudinho. O Falcon. Eu não sou dessa época. Tinha o Falcon. O Falcon também não tinha pinto. O G.I. Joe. O Ken também não tinha. O Bob. Sei lá, o Ken humano. O Falcon. Também não tinha pinto. Agora, não pode lançar agora a trans com pinto. Porque aí... preconceito com a boneca. Aí é muito progressista. Haja progressista, exatamente. Entendeu? Aí exclui os caras, né? Exclui o Falcon, vai ficar chateado. Aí, pelo amor de Deus. O que foi? Eu tenho uma pergunta. Você é a favor? Eu sou contra. Contra o pinto ou o Falcon? Não, eu sou contra. Não, porque não punha pinto. O piu-piu. Esse nunca teve. É lisinho. Nunca teve. Nunca teve. Com todo respeito. Não, mas não vai ter. Lisinho é bom. Então, eu gosto. Mas, eu queria fazer uma questão pra você, porque você entrevistou agora o presidente Jair Messias Bolsonaro, e faço essa pergunta porque você mesmo me mandou no WhatsApp que seria interessante eu te perguntar, então agora... Muito obrigado. Isso, pergunta combinada. Uma pergunta combinada. O que vocês falaram lá? Como que você achou do português do Bolsonaro? Olha que coisa interessante. As pessoas falam muito mal do português do presidente, mas ele tem um português, sim, muito bom. O que se pode falar do português dele é da escolha que ele faz das palavras. Meio ser tocante. Agora, por exemplo, eu escrevi isso pra Forbes já. A palavra questão, que ele gosta de falar. Questão. É antigo, né? É antigo e é correto. Porra, mas foi correto no Império, né? No Império ele falava questão. Mas é gosto, né? Ninguém mais fala o português dele é excelente. Uma coisa que me chamou atenção nele, eu tenho entrevistado pessoas há 1 ano, no meu canal no YouTube, aqui já fazendo minha propaganda, Cíntia Chagas e tal. E, obviamente, uma vez ou outra a pessoa se atrasa. Assim como deve ocorrer aqui, ele atrasou 4 minutos. Foram 4 minutos de atraso. E ele pediu desculpas para a equipe inteira. O que eu percebi nele é que ele não faz uso de toda aquela cerimônia que seria natural no cargo dele. Tá. Então, eu achei extremamente simples, direto, brincalhão. Quando a gente começou, ele perguntou quanto tempo de entrevista. Eu falei 1 hora. Ele, você vai me aguentar? Alguém pode imitar, que eu não sei imitar. Brincadeira saudita, ok? Você vai me aguentar e tal? Brincadeira saudita, ok? Você vai aguentar 1 hora. E eu tentei fazer uma entrevista, até porque, cá pra nós, eu não entendo tanto de política. A política na qual eu me meto é nessa, linguística, que é a que eu sei. Mas então, eu não quis entrar tanto em política. Tudo que ele falou de política foi porque ele quis. Eu perguntei do pai, eu perguntei da mãe, eu perguntei da relação com a Michelle, perguntei se ele era romântico. É claro que eu sou, porra. Perguntei esse tipo de coisa. Então, foi bem diferente pra mim, foi um marco. Essa entrevista já está com quase 1 milhão de visualizações. Ela ocorreu na segunda-feira, eu postei na quarta-feira e já está com quase 1 milhão de visualizações. E, enfim, eu só tenho elogios a fazer à pessoa dele, exatamente por ele não ter utilizado de toda daquela cerimônia que seria comum, daquela formalidade. Porque é óbvio que a gente fica nervoso. Eu não sei, vocês são velhos de guerra, Emílio principalmente. A última vez eu sou bem velho. Há certos entrevistados que deixam a gente com um nervo mais... Eu, quando eu fui entrevistar a Roberta Miranda,
eu passei mal, porque eu passei a vida inteira ouvindo as músicas dela, né? A gente de Belo Horizonte, a gente é mineiro, a gente gosta de música sertaneja e tal. Então eu passei mal. E quando uma pessoa dessa grandeza deixa a gente à vontade, como a Roberta me deixou, como ele me deixou e tal, pra gente é muito mais fácil. Roberta das Vejam vocês, Cíntia Chagas estava falando, pode ser um pouco de machismo tóxico de minha parte. Você é um heterotop. É um heterotop. Enquanto você falava, macho velho, eu fiquei aqui pensando, você tem a beleza brejeira da brasileira. A sua beleza brejeira. É a beleza brejeira indígena da brasileira. Não, é uma mistura. Brejeira, gente. Falou que você é o pé rachado. Não tem um adjetivo melhor, não? Pé rachado em português. É a beleza brejeira. De ser brejeira. Brejeira. Ser brejeira. Defina brejeira pro Obsério. Quem toma breja. Que a professora pode definir. Não, porque eu quero saber o que passa na sua cabeça. O que vem do brejo. Que você parece a Juma Marruá, é isso. Além de sapos e rãs. Deixa eu falar sério agora com você. E essa entrevista está no YouTube? Tá no meu YouTube, Cíntia Chagas, e tá certo, fofa, maravilhosa, linda. A última vez aqui ele se mandou. A última vez estava lá, cara de tonto. Você assistiu essa entrevista? Você assistiu? Você viu? Achou? Assisti uma parte. Mas ele teve motivo, Olha, não teve? ele não. foi bem. Você acha que não? Tem que responder, pô. Ele foi bem em alguns pontos. Não, respondeu nada, foi embora. Sim, dessa parte deixou aqui com cara de trouxa. O Marinho começou a provocar ele, tentou colocar ele numa saia justa, ele saiu dali. Tem que responder. Eu, particularmente, não gostei daquela atitude. Mas eu também não sei. Do Marinho ou dele? Não, do Marinho também, dos dois. Vai ter que responder, o Marinho começou a provocar ele saiu. Eu não sei o que eu faria nesse caso, mas pensando agora nesse momento, eu não teria saído. Você não teria saído? Isso aí. Gente, quando você for presidente, você não sai, tá certo? Brincadeira, sadia gordinha, tamo junto. Levantou e se mandou. Mas eu tenho uma teoria sobre a molecada ainda não ser politizada. É que ainda você tá com 13 anos. Não, muito novo. É muito novo. Espera chegar nos 17 que você vai começar a ver os grupinhos de esquerdista maluco se formando. Eu já vejo vários grupinhos de esquerdista. Já até na escola tem alguns colegas esquerdistas. Tem algumas pessoas esquerdistas que eu não entendo por que simplesmente se tornaram esquerdistas. A pessoa que aprende... E por que você se tornou de direita? Desculpa te interromper. Não, mas já interrompeu? Eu acho que a direita é o que faz mais sentido pra mim. A direita defende as liberdades individuais, o capitalismo é contra o socialismo, é contra o aborto. São pautas que eu sou contra. Socialismo, aborto, essas pautas. E eu acho que o grande problema da esquerda é todo esse coletivismo, porque em movimentos coletivistas, por exemplo, as pessoas elas não pensam com as próprias cabeças, elas simplesmente rezam uma cartilha, e eu não gosto disso. Eu gosto... Homem que tem turma, por exemplo, é péssimo. Como assim? Turminha do barulho? Homem que tem turma, gente. Que anda com os brothers, assim, vai tomar uma briga? Ele é influenciado pela turma. Mais ou menos. Você quer um homem solo, sem amigo pra jogar bola, fazer um churro? Garoto solo. Tô satisfeita, apaixonada. Pai solo. Mas assim, mas o meu namorado, ele não é um homem que anda em bando. Eu odeio homem que anda em bando. Você quer deixar o cara isolado no apartamento? O cara é preso. O homem tem que ter uma liberdade. O ser humano tem que ter uma liberdade. Sim. Por exemplo, você pega assim num jogo, Flamengo e Fluminense. Vamos lá. O homem não queima sozinho a bandeira do time adversário. Superman ele sozinho. Precisa Mas isso é tribal, né? Da Tribal. turma pra fazer besteira. Então, um homem que não tem turma, Eu sou ele faz completamente ao menos contrário do que você tá besteiras. falando. Se eu sei que é a liberdade do cara, ele gosta de você, ele não pode na quarta-feira tomar um chopinho, Não, dar uma pode. chopada. Não tô jogar falando bola. isso. Não, acho eu que tô ela tá falando uma do versão mais homem radical que disso. só se realiza sim. estando em grupo. Ela tá falando de uma coisa mais radicalizada. Gente que anda de turma mesmo. É gente que... Cadê a turma? Cadê o povo? O cara não é individual. E aí é o que ele tá falando. Eu que trouxe aqui pra fazer graça, pra falar de relacionamento e tudo. Os homens mais interessantes são os que pensam por si. Homens, mulheres, assim, o ser humano é o que pensa por si. E quando a gente fica muito num grupo e sem ideias individuais... Por exemplo, eu sou de direita, mas eu tenho as minhas críticas à direita. Sim. Né? Eu sou de direita, sobretudo, por causa da língua portuguesa. Porque quem que destrói a língua portuguesa é o progressismo, que é da esquerda. Né? Tanto é que, meu curso é em Direito, se fala Direito Brasil, tá aqui a propaganda. Então, assim, mas é óbvio que eu faço várias críticas à direita. Quais? Por exemplo, a questão do aborto. A direita extrema acha que o aborto, ele não pode ser aceito em hipótese nenhuma.
Eu já acho muito complicado uma mulher ter um filho de um estupro. Ela carregar o filho, né? Ela vai olhar para... Eu, Cíntia, eu não teria um filho oriundo de um estupro. A extrema-direita fala que a mulher tem que arcar com isso, que ela pode ter o filho e depois dar o filho para alguém. Então, mas é que politicamente eles usam esse assunto, que é um assunto polêmico. Sim. Que é arma, é estupro, é droga. Tudo isso é muito polêmico e o cara usa em benefício próprio. Para ele ter voto. Para ele pegar essa pauta. Por exemplo, eu como cristão... Porque se você parte do seguinte princípio, eu como cristão sou contra o aborto. Correto? Mas quem sou eu para interferir na tua vida, se você quiser fazer um aborto? Não, mas peraí. Na sua individualidade. Não, calma aí. Você entendeu? Aí vem lá, mas são 6 meses. Aí vem outro, até 6 meses, deixa até 3 meses. Agora, lá. Você entendeu? Porque se você é contra o coletivismo, se você acha que tem que ser individual a decisão, essa decisão também deve ser individual. Eu acho você entendeu? Olha lá, então. Deixa é lógico, mas se você é a favor de ser individual... Então, aí que tá... O Carlinhos vai no debate, hein? Cria o debate, cada um pega uma turma e todos serão eleitos. Vamos ver, democracia. E vai ficar o resto da vida brigando sobre isso. Olha o jovem. É o seguinte... Um alimenta o outro, Deixa o Carlinho falar. É um alimenta o outro. Deixa o pack deck. 137, um alimenta o outro. Olha o louquinho. Vai lá, Alteres. Eu acho que você... Tudo bem, você tá falando sobre a individualidade da mulher escolher e tal. Mas eu não acho que isso se aplica quando você está falando de outra vida. Porque aquele dali não é o corpo da mulher. Mesmo se for uma vida oriunda de um estupro? Você vai... Eu acho que a mulher ela não deve decidir pela vida de outra pessoa. Aquela é outra pessoa. Aquela é uma vida. É um assassinato. Polêmico. Eu quero dar um abraço, Carlão. Deixa o Greto. Sinta-se abraçado, Carlão. Assassinato. Sinta-se abraçado. Tamo junto. Assassinato. Maravilhoso. É isso aí. Deixa o Greto. É um assassinato. Inclusive a esquerda, a direita americana fala exatamente isso. Não, mas isso daí, a própria... O que ele está usando de expressão tem muito a ver com a manipulação da linguagem e com as pessoas usam aborto como uma espécie de eufemismo para abrandar o que realmente que é assassinato de bebê. Mas você viu o exemplo dela? Gerada por ela, né? Não, porque gerada pelas mulheres, né, amigão? Sim, maravilhosa. Você engravida. Se a sua irmã fosse estuprada. Certo. E ela engravidasse. E aí? Aqui, atenção, tá? Eu não tô querendo fazer aqui nenhuma campanha. É mera curiosidade. Aí, estamos Superman? debatendo. Sim. Sabe, se eu fosse estuprada, eu sei. Toque errado. Cíntia Chagas defende o aborto. Não é isso. Se eu fosse estuprada e engravidasse, e aí? Eu não levaria essa gravidez adiante. Então, na verdade, o que a gente defende é o direito à vida, né? E é o seguinte, foi como ele falou. O dilema moral não tem a ver com a questão de ser o corpo da mulher, porque a gente está falando de uma outra vida e o ordenamento jurídico, inclusive, protege essa outra vida. Então, entrando no plano da moral também, essa outra vida não tem absolutamente nada a ver sobre como a concepção foi realizada. E se fosse irmã? Então, é o que eu tô falando. Eu defenderia a gravidez até o final. Putz. Você defenderia? Sim, e se eu não quiser ter o filho... porque não é no dele, né? Você dá pra você. Mas eu cuidaria dela. Ele quer voto. Ele quer curtida no bíceps. Ele quer voto. Ele reclama do ponto da carne ali no almoço, velho. Mas você imagina ela ter sua irmã carregar esse bebê por 9 meses. O bebê não tem absolutamente nenhuma culpa. E a vida dela? É uma vida e pra mim uma vida é um assassinato. O pilotinho aqui já falou de assassinato. Ele resumiu com uma palavra. É muito mais uma questão de princípio, de você defender a bênção que é a vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tão louco. Essa pauta é polêmica. Rende. É igual mamilo. E o resto da vida, essa pauta vai render. E eu tenho que fazer um break agora, né, Dedê? Então eu tenho que fazer um break agora. Estamos aqui com o pilotinho, um moleque muito bacana. A professora Cíntia Chagas está aqui. Os cursos dela, cinciachagas.com.br. O Instagram é Cíntia Chagas com 2 S no final, porque já tinha uma Cíntia Chagas. E ela tem que colocar 2 S, porque senão não vira. E o piloto é...
Carlos Piloto. Arroba Carlos Pilotos com 2 T's. É o break só pra rede e a gente continua aqui na TV. Muito bem. O Superman tá... Superman tá impossível. A gente vai marcar ainda de ir na academia. Ele vai ficar bolado, né, Piloto? O cara quer que o moleque faça e vai comprar arma também, Emílio. Nossa, velho. Não, eu quero tirar. Quero poder tirar. Tem que fazer 14 anos. Ô, gente, eu tô com medo porque o Ricardo tá aqui. Ele deve estar analisando toda a nossa linguagem não verbal, gente. Daqui a pouquinho, esse é outro assunto também que eles vão debater lá agora, no mais um PDC. Na sequência do Pânico, o julgamento do Johnny Depp. Johnny Depp e da Amber Heard. O que você achou? Olha, eu acho que no final os dois são meio doidos. Meio? Não, eu tô sendo muito generoso aqui. Os dois são doidos, eu acho. Ela batia nele. E cortou o dedo. Ele também chegava a atacar ela. Ele devia dar um sapeco nela também. Uma rasteira. Uma rasteirinha. Ela gostava daquela situação. Tanto que eles ficaram quanto tempo casados? 1 ano? Alguma coisa assim. Não durou muito tempo, não. Mas os dois gostavam gostavam não, mas ela se mantinha naquela situação, ele também se mantinha ali. Mas ela tá se ferrando no julgamento, porque tem os áudios, tem tudo registrado, tem os depoimentos da psiquiatra. Então eu acho que não vai dar muito certo pra ela. Ela tava pedindo pra ele $100 milhões. Ele tá pedindo pra ela $50 milhões por difamação. Por causa de um artigo, de uma entrevista que ela deu ao... Mas tá sabendo, hein? Vamos pôr ele no lugar do... Vamos colocar ele no lugar do Conrado, velho. Acho que ela deu uma entrevista ao Washington Post, falando que o ex-marido dela abusava dela, mas ela não citou exatamente o Johnny Depp. Mas mesmo assim, ele já entrou no processo falando que isso foi um caso de difamação. E ele tá pedindo $50 milhões por isso. Porra. É isso aí. O menino tá informado, vou pôr no lugar do Conrado. Tá vendo só? Senhores. Tá vendo só? Senhores. Muito bem. Tem perguntas ou não para a professora? Eu tenho pro Carlos, pode? Pode o que você quiser, professora. Carlos, um dos motivos pelos quais você foi criticado foi o seguinte. Eu me lembro de terem falado algo do gênero. Você está perdendo a sua infância. E seus pais que não estão cuidando de você. Como seus pais permitem isso? O que você tem para falar para essas pessoas? Porque provavelmente neste momento estão pensando isso, que você não tem as suas atividades como criança, deveria que você não brincando. brinca, que você deveria estar sei lá, fazendo outras coisas. Uma bola. Sendo que sua mãe é psicanalista e isso tudo foi mais do que discutido com ela e com seu pai também e tal. Enfim, o que você tem para falar para essas pessoas que neste momento estão te criticando? Cíntia, essas pessoas, elas pegam um pequeno corte de entrevistas e de alguma coisa que eu falei e se baseiam apenas naquilo. Essas pessoas não sabem de nada da minha vida. Essas pessoas erraram se pensaram dessa maneira. Mas eu não estou perdendo minha infância, ao meu ver. Você brinca? Brinco também, converso com meus amigos, vou à escola diariamente. E a política é só um hobby. Eu falo sobre política porque é um assunto que eu gosto. E meus pais, eles me apoiam nisso, eles me ajudam assim, de apoio emocional e tal. Então, assim, meus pais aceitam isso, tanto que eles estão me apoiando e eu tenho, sim, uma infância. Tenho minhas atividades diárias. E política é só uma partezinha ali do tempo que eu fico... Isso aí, Pilotinho. Mas, Carlos, qual que é o assunto com seus amigos que não gostam de política? Porque deve ser muito maçante pra você. Falar de nada, o contrário. Vou falar também. do quê? Vou falar de Cavaleiros do Zodíaco. Qual que é o assunto? Qual que é o assunto com a turma que não gosta de política? O que vocês costumam conversar? Nós brincamos de pique-pega. Às vezes eu até jogo futebol com os amigos, então. E, assim, assuntos em geral. Hoje em dia, como a maioria é adolescente, agora o tema principal, relacionamentos. Você tem namorada, não? Não, no momento não. Eu acho que ainda sou muito jovem. Então, acho que eu ainda tenho mais o que fazer da vida. É isso aí. 13 anos. É isso aí, Pilotinho. Ele tem mais o que fazer Mas você da fica- vida, Calma. Brasil. Mas você se dá bem com as amigas? Pilotinho, você é um sucesso. Obrigado. E onde vem o sucesso, vem o processo na sequência. São duas coisas rasteira no que judô. caminham lado a lado. Isso aí é uma lei. Mas você é muito inteligente, Obrigado. moleque bacana. Fofolete. Mas eu acho que a gente não deve levar a vida como um dogma. Sim. Entendeu? Pegar esse papo, essa conversa aí que vira aqui, falar, não, tem que ser assim para ser. Eu acho que a gente é muito. O ser humano, a gente se adapta Concordo. melhor às coisas e tem que ter
malemolência. Não é, professor? Emílio, você já deu alguma entrevista na vida? Eu nunca dei, nem quero dar. Deixa ela marcar. Se eu der uma entrevista, as pessoas vão chorar. Vai morrer igual o Silvio Santos. Ele vai mostrar o Darf dele. Nossa, quando você dá entrevista é só tristeza. Ou é falando só... muito bem. Mas, cavalos, Emílio, animais eu choram. acho que deve ser uma enciclopédia da comunicação. Enciclopédia. Vou mostrar meu salário. Olha eu já querendo uma entrevista com ele. Vou mostrar meu salário. Voltou. Né, Zuzu? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, na nossa querida rede Jovem Pan. O pessoal da TV não entende direito, porque a gente faz 3 programas em um. É um programa para internet que é muito descontraído. A gente fala cocô. Isso. O seu popô no seu pipi. Fala bobagem. Temos o programa de rádio que começa ao meio-dia, que é um programa um pouco mais... com protocolos, com uma coisa assim, que é broadcast. E temos a TV. E temos nos portos. A gente até se arruma. Que a gente dá uma arrumadinha e finge que é muito... elegante. Elegante. Mas estamos aí e agradecer a nossa querida audiência em todo o Brasil. Eu gostaria de agradecer imensamente, Dedê. Que maravilha. A presença encantadora da Cíntia. Muito obrigado, viu, Cíntia? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, eu vou convidar a todos para assistir às aulas da Cíntia, que é cintiachagas.com.br, onde tem as aulas. Custa baratinho, é um curso que tem lá... R$ 48,00 por mês e você aprende a escrever e a falar direito. Você para de dar mancada por aí. Por que junto, por que separado? Onde coloca a vírgula? Uso do esse, do aquele. Os erros que as pessoas mais cometem no ambiente de trabalho. Reforma ortográfica. Tudo isso em 4 horas aproximadamente, com 1 ano de acesso. Roraima. É verdade. O Emílio falou que o Emílio assistiu em Roraima. Roraima. Desculpa, Roraima. Pois é. Não vem com essa. Vem com Deixa eu falar uma coisa. Quem manda é quem mora. Deixa eu falar um negócio pra você. É nome próprio, é o nome indígena dos Yanomamis. Roraima. Tá ótimo. Que é Monte Verde, Roraima. É nome indígena. Tem nada a ver. Chama-se Roraima. Quem inventou Roraima foram os jornalistas. Isso. Eles inventaram, eles não sabiam falar. É Roraima. Ponto final. Acaba de deixar ela falar. Não é, eu estou sem tempo. Tá bom. Posso falar o que o dicionário Wise fala? Não tem dicionário nenhum. Dicionário, você já sabe o que faz. Não tem mais democracia. Deixa eu falar pra você, professora. Oi. Fala, Pasquale. É o nome Yanomami. Os macuxis que estão nesta região, eles chamam aquela região de Roraima. Roraima, lá. Mas é o correto... Roraima, que é Monte Verde. O dia que você for ver o vai lá e fala Roraima pra você ver. Você vai lá. Maravilhoso. Vai pra Roraima. É um lugar fantástico que tem no norte do Brasil, que você nunca passou perto. Mas nem de avião. Passou perto. Lá tem os macuxis. Lugar muito bonito, um lugar maravilhoso. Os venezuelanos vão mais pra lá, fazem mais turismo lá do que o próprio brasileiro que faz. E dia 1 tá certo também. Tá lá na divisa. Eu então acho esse que nome, o Emílio tem um restaurante lá, um empreendimento, só pode. Esse nome é Yanomami, é o nome indígena e fala-se Roraima. Obrigado. Tá bom? Emílio também é cultura. Não vem com Roraima, não. Roraima toma flechada lá. Você fala Roraima lá, os caras lá e chama de Roraima pra você Quem ver. sou eu pra discutir? Valeu. Então, muito obrigado pela sua presença. Carlos Piloto também. Carlos Piloto, muito obrigado, Pilotinho. Sucesso pra você.